Para ser uma boa profissional, você precisa saber separar a sua vida profissional da sua vida pessoal. Será? Será que isso é possível mesmo? Vamos descobrir no episódio de hoje. Inspira Respira e não e não vira. vira. Sejam muito bem-vindas ao episódio de hoje, minhas senhoras, minhas amadas, minhas amouras. Como vocês estão do lado daí? Como você está do lado daí, Kel? Estou ótima. Espero que as amouras também estejam. Animada para o episódio de Hoje, hoje. no episódio de hoje vai ter um papo aí sobre vida pessoal, vida profissional, mas eu vou fazer o que eu faço na maioria dos episódios, não é mais em todos, é na maioria, pedir para a Kel o quê? Divulgar. E aí, Kel, o que a gente pede para elas? Pedir de coração para você, Amora, curtir, comentar, compartilhar com a sua amiga empreendedora, com a sua amiga que está pensando em começar a empreender. Aproveitar para maratonar todos os episódios e nos buscar aí em todas as redes sociais, porque onde você procurar, a gente está. Olha. Deixa eu falar uma coisa. A gente grava os episódios de casa, que eu moro perto do aeroporto. Eu tenho uma cachorra filhote. Então, assim, a vida pode acontecer. Já tivemos episódios onde Panda fez número 1 e número 2 no quarto e eu tive que parar tudo para recolher. Já tivemos episódios onde um avião super poderoso passou em cima da casa de Kel e fez um barulho. É sobre isso e tá tudo bem, ok? Eu estou levemente entupida, então não liguem para a minha voz. Tá tudo bem, normal, todo mundo passa por E eu isso. acho que tem um ótimo recado, Kel. A gente tá no Hum, pós-almoço. Como vocês sabem, a gente grava os episódios num dia, né? E a gente tá no pós-almoço. Então, assim, perdoem a minha lentidão, a lentidão de Kel. O nosso organismo está com a energia voltada para o estômago para processar o almoço. Então, já assim, já eu vou vamos tomar um estar um cafezinho pouco. para ver se ajuda. Ah, arrasou. É, mas tá um pouco assim naquele climinha, mas já já a gente já esquenta, já já Acorda, acorda. a gente acorda, que começa a vir uma coisa, um calor, umas adrenalinas de certos assuntos, e aí a gente vai acordando. Mas enquanto isso, vamos já dar início aqui, né, à nossa pauta de hoje. Nosso tema hoje é sobre, será que dá para separar de fato essa vida pessoal, dessa vida profissional? Eu não sei, Rai, nem sei você que está nos ouvindo aí, mas eu sempre cresci com essa máxima, né? Cresci assim, aprendi na faculdade, no trabalho, ouvi muita gente falar sobre isso. A gente tem que saber separar vida pessoal de vida profissional. E em certos pontos eu entendo esse separar, né? Porque eu entendo como a gente precisa ter limites, a gente precisa ter processos, enfim. Mas separar, ser uma pessoa do profissional e outra pessoa no pessoal, não sei se tem muita base na realidade, não. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. O que é que tu acha, Rai? Isso procede ou é uma grande de uma falácia? Eu acho que é uma grande uma falácia. Não dá. Principalmente quando você empreende. Porque você é uma pessoa só. Então, óbvio, dá para você organizar, dá para você ter estratégias em certos pontos de separação, porque sim é necessário. Então, mas principalmente quando você empreende, cara, não dá. Não dá, porque a mente da empreendedora, ela segue ali, ó, acontecendo, ela segue pensando nas ideias, principalmente quando você está nos seus momentos de descanso. Porque como você está no momento de descanso, como você relaxou, né? O nosso cérebro tirou o foco daquilo que a gente estava tentando resolver. Então ele abre espaço e as soluções aparecem. É por isso que você tem ideia no banho. É por isso que você tem ideia de madrugada. É justamente por causa disso. Então, assim,
Não dá, não tem como. Eu acho que sim, existe uma diferença de separação quando você trabalha CLT do que quando você empreende. Então, eu totalmente consigo ver, por exemplo, o meu marido que trabalha CLT desligando. Ele desliga quando chega ali a hora que ele larga, acabou e ele consegue pensar nas coisas de casa. Mesma coisa no fim de semana. Mas quando você empreende, isso é muito mais complicado, porque mesmo que não seja você para tudo dentro da empresa, as ideias do que você vai criar acontecem. Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar a ideia e dizer, ah, não vou fazer não, porque veio agora, eu estou na minha hora de descanso. E é uma ideia... E eu acho que até assim, É, na questão da CLT, também tem o lado, o movimento contrário, né? Porque, tá, eu consigo até desligar, dependendo, sei lá, até da minha função, eu consigo desligar quando eu chego em casa. Mas, às vezes, o contrário também é possível. Eu, como já trabalhei durante muito tempo CLT também, né? Enfim, eu já vi muito isso, já aconteceu comigo, já vi acontecendo com pessoas da minha equipe. Por exemplo, mulheres que têm filhos. Às vezes, você sai para trabalhar, deixa a sua filha doente em casa. sim, sim, E aí, como é que você desliga? Como é que você é, foca realmente no trabalho? Então, assim, tem é. essas questões que são muito humanas, que eu acho que quem vem com esse discurso de que tem que separar completamente, não sei como é que lida com isso. Tem até uma série bem interessante da Apple TV, que é Ruptura. É Severance, o nome dela em inglês, eu acho. Em português é Ruptura. E ela fala justamente isso. Em determinada empresa, você tem uma escolha de que eles façam uma coisa no seu cérebro que é como se você literalmente, quando você passa na porta da empresa, tem um gatilho no seu cérebro e você vira a pessoa profissional e esquece completamente a sua vida fora da empresa. E quando você sai da empresa, você esquece completamente a sua vida dentro da empresa. Então, às vezes, dentro da empresa, isso na série, né? Dentro da empresa, o seu colega de mesa é o seu vizinho, mas você não sabe, porque lá fora você é outra pessoa. Então, assim, essa série ela mostra muito como esse conceito de separar completamente ele é absurdo e foge muito da realidade, né? E É. aí onde eu acho que a gente concorda de que separar talvez não seja possível, mas criar essas estratégias, que eu acho que é o que você vai trazer para a gente agora, né? Essas estratégias para a gente organizar o nosso tempo e as nossas tarefas. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, como eu disse, às vezes você tá ali e tem uma ideia, você vai fazer o quê? Você vai jogar a ideia fora? Não. Eu tenho uma coisa chamada caixa de entrada. Não é um método meu, bem longe, na verdade, disso. Mas a gente tem vários autores. Eu tenho o Tiago Forte falando no Criando Meu Segundo Cérebro sobre isso. No o David Allen falando em Get It Things Done. Eu esqueci o nomezinho em português do livro. Mas eles todos falam sobre essa metodologia da caixa de entrada, que basicamente é você ter um local de despejo do pensamento. Você pensou, você despeja. E aí não é só com ideias, mas qualquer pensamento. Ah, eu tenho que comprar pão. Você joga lá. Porque o nosso cérebro, cronicamente, né, biologicamente, ele não foi feito para armazenar coisas. A nossa capacidade de memória ela é muito pouca. Por isso que quando a gente dorme, essa memória ela é processada, vai para outros locais do cérebro e aquele espaço fica vazio de novo. Mas a gente não tem um local muito grande para fazer isso. E aí, como o nosso cérebro não foi feito para armazenar, o que a gente precisa fazer é ajudar ele em relação a isso. E a caixa de entrada serve justamente para isso. Tive uma ideia, tive um pensamento, é algo que eu não posso fazer agora. Eu jogo lá na caixa de entrada. E depois, no meu momento designado do dia, eu vou processar a caixa de entrada. E aí é onde entra a importância de uma coisa que a gente já falou aqui, a gente já fez um episódio sobre isso, por exemplo, que é de rotina. Você ter rotinas muito bem estabelecidas, e aí eu sei que quando eu falo de rotina, muita gente acha que é uma coisa inflexível, mas não, como a gente falou aqui naquele episódio, é algo que precisa ser flexível, né? Porque imprevistos existem. Mas quando eu tiver designado, sei lá, eu todo dia de manhã, quando sento no computador, eu vou fazer a minha rotina
as minhas rotinas da empresa. E aí eu checo o meu e-mail, eu vejo o meu e-mail da empresa, eu vejo as coisas da minha caixa de entrada. E outra, eu não tenho a separação de caixa de entrada 1 e 2, tipo, pessoal e profissional, não. É uma só. E aí eu meio que faço até no mesmo pé essa questão da rotina. Eu checo o meu e-mail empresarial, o meu e-mail profissional, ou pessoal. Aí eu checo a caixa de entrada, já vou classificando as coisas para onde vai cada coisa. Aí eu, sim, eu lembrei de uma coisa agora. Existem sistemas diferentes. No meu caso, eu uso sistemas diferentes. Eu uso o Notion, e aí eu tenho o meu sistema pessoal e o meu sistema profissional. Mas todos eles estão num único lugar. E aí, ok, estou processando a minha caixa de entrada. Essa aqui vai para minha lista de tarefas pessoal. Essa aqui vai para minha lista de tarefas profissional. Porque eu não vou estar ali fazendo minhas tarefas. Aí, beleza, terminei uma, vou ver a próxima. A próxima não precisa ser comprar pão. Sabe? Essa daí é da minha pessoal. Então, essas estratégias de eu tenho um local só, é um sistema só, mas aqui é designado para a parte pessoal, aqui é designado para a parte profissional, é até bom para a gente melhorar a questão do foco e da produtividade. Não aquela produtividade insana, mas, por exemplo, sentei para trabalhar. Fui ali fazendo checagens, e-mail pessoal e e-mail profissional. Meu calendário, o calendário pessoal e profissional. A caixa de entrada, fiz o processamento. Aí, aqui acabam as minhas rotinas pessoais. Onde é que eu entro a partir de agora? Nas minhas rotinas profissionais. Checar mentoradas, ver conteúdo de publicação do dia, produzir stories. E aí, quando você tem essa organização, você tem uma separação, mas você tem uma organização, você consegue focar em um momento numa coisa e focar no momento na outra coisa. Quando é que eu vou olhar para minha lista de tarefas, de atividades? Ou assim que eu acordar, se geralmente aí entra, eu uso pequena parte do meu cérebro que tem esse momento de armazenagem para dizer, não, amanhã eu tenho uma coisa pessoal que eu preciso fazer às 6 da manhã quando eu acordar. Eu vou lá, olho e faço a coisa. Certo? Mas, no geral, eu olho a minha lista de atividades pessoais quando eu termino o dia. Quando eu termino a minha parte de trabalho. Então, assim, você não vai conseguir separar totalmente. O que eu sou aqui no podcast, o que eu sou quando eu tô trabalhando nos projetos com o Kel, o que eu sou quando eu tô dando mentoria, o que eu sou quando eu tô com meu marido, com a minha cachorra, com a minha família, é a mesma coisa. Só que eu sei que existem momentos em que sim, eu vou precisar parar e concentrar, e existem momentos em que eu vou poder também dizer, não, o trabalho agora fica um pouquinho de lado. E eu costumo fazer isso nos fins de semana. Eu costumo fazer isso. Eu tenho essa coisa. Eu lembro que uma vez uma pessoa disse assim: ai, mas tu saiu do CLT e continua folgando fins de semana. Isso não é. Não, é entender o que funciona para você, sabe? Para mim, como meu marido trabalha CLT e ele folga sábado e domingo, funciona folgar sábado e domingo. Mas tem dias, por exemplo, tipo, ontem à noite eu estava estudando. Ele estava jogando no computador, eu estava estudando. Ou então no sábado isso também aconteceu. E vai ter dia que eu vou trabalhar no fim de semana. Então, assim, essa é a flexibilidade, no fim das contas, do empreendedorismo, sabe? É o poder escolher. Isso. Porque quando você está na outra situação, no exemplo, né, na CLT, você não tem como escolher. É aquilo ali que você tem e pronto. No meu caso, o meu último emprego, eu trabalhava de domingo a domingo. Né? Então, hoje, eu posso escolher. Ou eu trabalho no fim de semana, ou eu não trabalho no fim de semana. Né? Eu Então, lembrei eu agora, consigo... Kel, de várias vezes mesmo de projetos, a gente fazendo coisa junto, eu dizer, Kel, vê só, eu não tô com criatividade agora, eu não tô com ideia agora, eu não consigo fazer isso agora. E, não, Rai, tudo bem, beleza. A gente parar o que a gente tava fazendo, e aí a minha ideia, minha criatividade veio no domingo. E eu vou dizer o quê? Tchau, beijo, criatividade, vai com Deus. Não, eu parei, fui fazer, mandei mensagem para ela, eu sabia que ela tava de folga, então eu fiz, tô só mandando mensagem para avisar que eu fiz tal coisa. Como isso já aconteceu com ela também, Rai, agora eu não consigo pensar em nada, no fim de semana eu vejo isso. Então, assim, eu acho que
existe uma... Eu acho que a gente tá muito inflexível, sabe, Kel? Eu já fiz um vídeo sobre isso quando eu tava lançando a Reorganizar em fevereiro. Que é, e se a gente flexibilizasse a vida? E se a gente olhasse com menos amarras? E aí, quando eu digo flexibilizar, as pessoas às vezes confundem com liberdade total. Então, eu não vou ter uma rotina, eu não vou ter horário para nada, eu não vou ter. Não. Mas é flexibilizar dia. Eu sei que a minha rotina ideal é X, certo? A minha rotina, Rayane, a minha rotina ideal hoje em dia é acordar às 6 da manhã, tomar café com meu marido, ficar ali um tempinho com ele sai para trabalhar, brinco com a minha cachorra, ele sai para trabalhar, eu venho trabalhar aqui dentro, paro o meio-dia para almoçar, volto 1h30, 2 horas, trabalho à tarde, quando ele chega em casa eu largo. Essa é a minha rotina ideal. Mas às vezes não acontece. Às vezes acontece que depois que eu terminei de almoçar, eu estava extremamente cansada e aí eu precisei dar um cochilo. Ou então eu estava super animada e eu trabalhei à tarde tudo que eu tinha para trabalhar em 7 dias. Sabe? Então eu acho que quando a gente diz flexibilizar a vida é entender que sim, existe uma rotina mínima viável, que seria o ideal para que você siga com tranquilidade, com conforto, que não é igual a de ninguém, porque cada um tá aí e Exatamente. tem uma Era esse ponto que eu ia rotina tocar. que não é igual a de ninguém, então você fazer o por você, aquela coisa que funciona para você. Por muito tempo eu tentei fazer exercício assim que eu acordava e eu não conseguia. Eu não conseguia. Eu ficava enjoada, me dava dor de cabeça, eu passava o dia me arrastando de cansada. Eu entendi que funciona para mim exercício no fim da tarde. E não é, Eu tô nem por isso, nessa. Eu tô nessa e nem pegada, por porque isso eu perdi a pode manhã sagrada da gata. Sabe que tem essa coisa do não, tá tudo bem, não funciona para mim desse jeito. Ó, para mim, por exemplo, funciona fazer uma yoga de manhã, porque eu vou alongando, eu vou destravando, né? Então, a yoga de manhã funciona. Eu já tentei, já passei muito tempo treinando pela manhã, mas eu comecei a perceber que não é. Quando eu comecei a ir à tarde, eu assim, temos uma diferença aqui de rendimento, hein? Uma boa diferença de rendimento treinando à tarde. E é o que eu estou fazendo ultimamente. Tu tocou nesse ponto aí que eu te interrompi para falar exatamente isso, que você estava falando sobre a sua rotina ideal, e eu pensei justamente na questão do autoconhecimento que a gente sempre volta. É se entender, entender a sua rotina, entender como você funciona para estabelecer sua rotina e estabelecer os seus limites também. Eu, por E eu acho exemplo, que Eu, por desculpa, pode exemplo, falar. se eu sou uma pessoa em termos de trabalho, de fluxo de trabalho, tem gente, eu não sei como é para tu, mas tem gente que consegue trabalhar 7, 8, 15 dias direto, sem parar, no mesmo ritmo. Eu não consigo. Eu tenho, sei lá, a gente vai ter o workshop dia 24, então provavelmente nessa semana ou nos 3 dias antes e no dia eu vou dar um gás que eu não vou parar. Assim, se eu precisar virar a madrugada trabalhando, eu viro, eu vou e faço, entrego. Mas quando eu entrego, eu preciso ter um tempo grande de descanso também. Tem gente que não, tem gente que entregou no outro dia já tá, uou, vamos embora para. Não, eu preciso parar. Então, você, ó, dá um tempinho aí, que agora eu vou ficar quietinha, descansadinha, me reorganizar aqui para poder voltar com energia e com criatividade. E quando a gente não se conhece, não observa isso e fica tentando ir no ritmo do outro, a gente não consegue produzir. É a mesma coisa de a gente às vezes quer ficar na mesma rotina para sempre. A mesma rotina para sempre não vai servir. A rotina que eu tinha 2 anos atrás é completamente diferente da rotina que eu tenho hoje. Um exemplo, meu marido não trabalhava fora de casa. Eu não tinha que ter ali os meus horários com ele. Quando a gente tava na pandemia, eu tinha uma rotina, era outra, completamente diferente. Então, quando eu falo em flexibilizar a vida, é isso. Foi o que eu falou, é autoconhecimento, é você entender o que é que tá funcionando para você aqui, o que é que tá funcionando para você ali. Sabe? Como é que você pode construir? Agora isso aqui não tá mais funcionando? Funcionava, mas não tá mais funcionando? Tudo bem, vamos readaptar, vamos reorganizar.
Isso eu falo muito dentro da Reorganizar, porque eu sempre trago, vamos construir um sistema para que você tenha tudo construído na sua vida. Sugiro o Notion, porque eu acho que é, de fato, a ferramenta mais indicada. Mas já tive mentorada de dizer, eu prefiro no Trello. Tá bom, vamos pro Trello. Eu prefiro no Asana. Tudo bem, vamos no Asana. Porque aí você organiza dentro da coisa ideal e você pode ter essa autonomia de ir mudando de lá para cá conforme você acha. Então, assim, também não vamos tentar ficar dando murro em ponta de faca. Quando a gente fala dessa organização pessoal, é isso também. É entender que uma hora você vai estar precisando de uma coisa X, outra de uma coisa Y, e você vai moldando a sua vida em relação a isso. Porque, cara, senão a vida seria chata demais. Demais. Então, eu acho que é muito isso, assim. Existe diferença de pessoa da rotina profissional para pessoa da vida pessoal? Não, é uma pessoa só. O que você precisa entender são seus limites. Eu não consigo, o que eu falo, eu não consigo passar 15 dias trabalhando direto. Também não, já fiz muito. E sempre me arrependi depois que eu terminei. Eu preciso ter ali pelo menos um dia em que eu pare e eu não faça nada. Que eu durma, que eu não quero nem sair de casa. Eu preciso de pelo menos um dia de paz. Ultimamente, eu tô priorizando muito, assim, você começa a empreender, você vai aprendendo a sua forma de se organizar dentro do empreender, né? Eu venho de uma... Cara, eu já lidei com muita inflexibilidade e muita rigidez ao longo da minha vida, né? Desde sempre. Isso envolve a forma como você é criado, a forma, enfim, todos os contextos da sua vida. Eu sempre lidei com muita rigidez e com muita inflexibilidade. Então, quando eu vim para o empreendedorismo, quando eu cheguei no momento da minha vida que eu disse, eu vou construir a vida da forma que eu acho que eu tenho que viver, porque é a minha vida. Então, eu digo como é que eu vou ter meu dia, eu digo como é que eu vou construir as minhas coisas, eu digo qual é a forma que eu quero empreender. Isso não significa que eu só faço o que eu quero. Que é uma coisa que as pessoas às vezes confundem também. Mas significa que eu não quero repetir padrão de rigidez no meu dia a dia, na minha vida. Então eu preciso de flexibilidade. Eu não quero ter que nada, sabe? Eu não quero ter que fazer igual ao fulano, porque é assim que funciona, porque amanhã não sei de que funciona, não. Se para mim não for assim que funciona, eu vou encontrar a minha forma de fazer funcionar. E, novamente, isso não significa que eu só vou fazer o que eu quero, ou que eu não vou me comprometer, ou que eu não vou ter uma rotina, até porque, não sei se tu vai concordar, mas até não ter rotina é ter rotina, né? Eu sempre ouço isso. Sim. E eu concordo muito. Não ter rotina é ter rotina. Sim. Qual é a tua rotina? Não ter rotina. Então, tua rotina é deixar a tua vida ir embora, sim, de qualquer jeito. Exatamente. E aí, assim, aqui nessa questão de como separar, entra muito, como eu disse, primeiro a organização e as estratégias para fazer essa separação. Uma coisa básica e simples. Eu tenho Chromes diferentes para cada projeto meu. Tipo assim, eu tenho o Chrome da minha vida pessoal, que só abre o meu WhatsApp pessoal, o meu e-mail pessoal, o meu sistema do Notion pessoal. Eu tenho o Chrome da minha vida empresarial como um todo, então é onde abre o meu e-mail, o meu WhatsApp da empresa, abre essas demandas. Eu tenho, por exemplo, o Chrome do Pod, da empresa que o Pod se tornou. Sabe? Então, essa é uma coisa de organização, estratégia de organização simples, mas que muita gente não enxerga como útil, como viável, porque não conhece. Isso pode te ajudar. E a outra coisa que eu acho que pode ser interessante é trazer demandas de autocuidado nesses momentos de vida pessoal. Eu gosto muito de cozinhar, mas eu não gosto de cozinhar todo dia. Eu gosto de cozinhar uma vez ou outra, uma coisa gostosa, uma coisa diferente. E aí, para mim, isso é um momento de autocuidado. É aquele momento em que provavelmente meu celular vai ficar bem longe de mim.
Muita gente falou na época, eu acho um absurdo, mas eu tenho um WhatsApp pessoal e um WhatsApp profissional. E o meu WhatsApp profissional não notifica no fim de semana, não notifica depois de 5 horas da tarde. E eu alinho isso com as minhas mentoradas. Isso quer dizer que se eu não ver uma mensagem eu não vou responder? Se eu estiver trabalhando, sim. Às vezes eu estou trabalhando até 7, 8, 9 horas da noite, aí eu respondo. Se eu não estiver trabalhando, se eu estiver vendo um filme, se a mensagem não for urgente, ou se eu não ver, não. E eu deixo isso alinhado dentro da minha empresa. Quando as mentoradas entram, até 24 horas você vai ter a sua resposta. No geral, chega muito antes. Mas é isso, são essas estratégias. E aí, voltando para a parte do autocuidado, eu tô num fim de semana de descanso, eu vou maratonar uma série, um filme com meu marido, eu vou fazer um skincare mais completo, eu tinha pressa de tomar banho quando eu comecei a empreender. Eu achava que tomar banho eu tava perdendo tempo, mas assim, obviamente que eu não consigo ficar sem tomar banho, porque moramos em Recife e eu não ficaria de jeito nenhum. Então, o que foi que eu comecei a fazer? Eu literalmente botava um cronômetro de 5 minutos para tomar banho. Veja o tamanho do absurdo. E aí, eu comecei a perder esses momentos de autocuidado. Eu comecei a ver isso como um impedimento e não como uma coisa boa. Até que quando eu entendi isso, veio, por exemplo, eu comecei a enxergar isso, sabe quando, Kel? E aí, quando eu digo que influência boa faz sentido, Camila Coutinho. Quando ela lançou a G Beauty, e aí o slogan da G Beauty era o seu momento de autocuidado, porque eles têm um potinho, aí a pazinha, você joga o shampoo, o condicionador e joga os óleos específicos para aquela necessidade do cabelo. E aí eu precisava de mais tempo para fazer isso no banho. E aí eu pensei, tipo, cara, velho, eu não tô fazendo isso, eu não tô cuidando de mim. Eu não tô deixando fazer isso. Sabe uma coisa que eu fazia que é até parecido com isso aí que passou logo no começo, né? Quando eu comecei a empreender. Porque quando você trabalha em casa, isso já é uma pergunta que eu vou te fazer já já. Quando a gente trabalha em casa, as coisas se misturam ainda mais, né? Que foi o que tu falou, quando é na CLT, às vezes dá até para você dar uma distanciada, dar uma separada, entre aspas, melhor. Mas em casa o negócio é tenso. E aí o que é que acontecia assim que eu comecei a empreender? Eu já levantava, eu dormia e acordava pensando no trabalho. Eu levantava e ia direto trabalhar. Direto pro computador. Sim. E E aí eu muito. comecei a ficar, aí eu conversei com uma amiga minha que já empreendia há um tempo. Eu disse, cara, tá acontecendo isso comigo, eu tô me sentindo tão mal, eu tô tão triste, eu tô tão. Não sei o que tá acontecendo. Ela perguntou como é que tu tá fazendo no teu dia a dia. Aí eu disse, eu tô na correria, eu levanto, já vou direto trabalhar, às vezes eu vou levar de pijama, não sei o que não sei o que. Aí ela, você não pode fazer isso. Ela, olha, ela disse pra mim, ela, independente do que você tiver para fazer no seu dia, independente, você vai ter que ter o seu tempo, pelo menos se não for de manhã, de iniciar seu dia, assim, cuidado com a forma como você inicia o seu dia. Independente do que você tem para fazer, tenha o seu momento. Seja 5, 10, 15 minutos para tomar um banho com calma, para tomar um café antes de começar, porque as coisas, as urgências vão estar ali. Né? E se você começa o dia já nesse fluxo maluco, sua vida fica toda bagunçada. Que era a pergunta que eu ia te fazer, né? Como tu tens a tua mentoria de organização pessoal e muito voltada também para as empreendedoras, né? Porque é uma demanda de todas nós, de como é, assim, se tem alguma técnica, alguma dica, alguma estratégia, alguma orientação para a gente não fazer esse home office virar um caos, uma bagunça completa. Estabeleça a hora. Horário. Tipo, vou trabalhar de tal hora, tal hora, de tal hora, tal hora. E aí, assim, novamente, foi aquilo que eu falei no começo. Da rotina ideal, da mínima rotina viável. Você sabe que você tem que fazer aquilo dali naquele horário. Pode ser, tem alguns dias que não vai dar certo fazer isso. Que não vai acontecer porque, bem, o caos caiu sobre a terra. Mas, um exemplo, eu começo a trabalhar de 9 a meio-dia.
Eu paro, eu almoço e eu volto de 2 às 6, ou até a hora que Guilherme chegar. Às vezes ele chega de 6h30. Mas eu vou até esse horário, esse é o meu horário de trabalho. Óbvio, se eu almocei, era para eu voltar às 2, eu passei um pouquinho no cochilo com pandoca, eu adoro ficar no... Um homem de autocuidado, tem um almoço de 2 horas, porque eu termino de almoçar, daí no sofá me agarro com pandoca e a gente dá um cochilinho. Passei do horário e eu ainda tenho uma demanda para entregar, eu passo um pouco do meu horário da tipo 6h30. Eu vou até o que eu preciso para terminar aquela demanda. Mas eu tento sempre estabelecer um horário. Óbvio, nem sempre isso é possível, mas é o que a gente tenta fazer. E estabelecer, até porque, sabe o que eu comecei a perceber? Das 7 horas da noite, eu não consigo mais raciocinar nada. Então, pra quê? Eu tenho que estar com a cabeça muito focada. Tipo, eu realmente. Foi o que você falou. Tem os seus momentos de foco. Se você precisar virar à noite, você vira. Pronto, eu tenho que estar desse jeito. Eu sei que é uma coisa muito urgente, que eu preciso ter finalizado e vai me exigir aquilo. Pronto. Aí eu consigo. Mas às 7 horas da noite eu não quero. Eu quero ligar minha live, meu stream em alguma coisa que eu esteja assistindo e fazer outra coisa da minha vida. E se você forçar, não sai. Não vai. Eu fico com mau humor. Eu faço errado. Eu fico cansada, irritada, assim. Aí eu começo a descontar. Desconto em Guilherme, aí desconto em Panda. Às vezes ela vem brincar comigo. Olha, Panda, sai de perto de mim. Então, aí eu paro, penso, não, pera. A bichinha não tem nada a ver com isso. Sou eu. Então, assim, uma coisa que me ajudou foi definir esse horário. Muito, muito mesmo. E tem um cachorro, também ajuda. Mas o pior que cachorro ele bota uma rotina muito forte também. Porque eu paro de meio-dia. Eu sempre parei de meio-dia para almoçar. Quando eu trabalhava na outra empresa que eu trabalhava como CLT, eu parava de meio-dia para almoçar. E aí isso se tornou uma rotina tipo de anos. Da 11h30, 11h40, minha barriga está roncando tal qual uma capivara faminta. E aí eu preciso parar de meio-dia para almoçar. Parei no máximo, se eu tiver, tipo, tô num processo criativo, fazendo uma arte, eu tô desenvolvendo uma coisa da mentoria, que eu tô ali no embalo, eu vou até 12h30. Mas é muito raro eu almoçar depois disso. Parei, almocei, e aí eu vou descontando. Então entre 12h30, eu vou até 2h30 no meu descanso. Sabe? Eu comecei a ter essa questão do horário. O horário funcionou muito para mim. Estudar. É aquilo que de novo, eu sei que é meio repetitivo, mas é o autoconhecimento. Eu fui testando ao longo do tempo. O horário funcionou para mim. Eu observar qual é a hora que eu consigo trabalhar mais e qual é a hora que eu consigo trabalhar menos. Eu tento fazer todas as minhas demandas de trabalho antes do almoço. Porque eu sei quando eu voltar do meu cochilo, eu preciso fazer coisas criativas. É a hora do meu processo criativo ou é a hora de eu estudar, porque eu vou voltar já meio lenta. Mas isso já são 5 anos empreendendo, né? Hoje eu tenho um escritório, literalmente esse ano, dentro de casa, mas é um escritório. Mas eu não tinha. E era muito ruim para mim olhar para a mesa e ver o computador ali do meu lado. Eu lembrava de todas as demandas que eu tinha para fazer. Então, se você tem a possibilidade de separar o seu escritório de qualquer forma que seja do seu ambiente de convivência de casa e você trabalha de home office, eu aconselho que você faça isso. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Kel fez isso depois que começou. Depois que eu comecei a encher o saco dela. Eu já tinha esse espaço aqui, que é um quarto da minha casa, o menor que tem. E que eu disse, vai ter o meu escritório. Só que ficou, né? E eu não fiz nada, não organizei nada. Botei a mesa aqui, mas acabava ficando na sala, na mesa da sala, aquela coisa. Só que aí, nesses últimos meses, esse ano também, e depois que tu ficou puxando a minha orelha também, né? Eu resolvi começar a organizar melhor aqui. E eu tenho trabalhado full time aqui dentro.
Eu, por exemplo, só vou trabalhar numa sala ou até ficar lá no sofá fazendo quando eu estou fazendo alguma coisa criativa ou quando realmente eu quero O ficar, eu estou, corpo tá deixa mais eu mudar de cansado. ambiente. É. Mas assim, e isso fez muita diferença na minha produtividade, tanto para estudar quanto para trabalhar. Eu digo que você pode ficar nos outros ambientes da sala, da casa, mas deveria ser uma exceção e não uma regra. Eu estava ontem assistindo o curso deitada no sofá, sentada no sofá, ele é aberto, né? Meu sofá abre, então ele é aberto, eu esticada lá, pandoca deitada nas minhas pernas, o computador do lado e eu com o iPad aqui numa almofada. E tá tudo bem, mas é exceção, não é uma regra. Sim. Sabe? Assim como, Rai, eu acho que a rotina, ela traz pra gente essa base, essa regra, essa âncora. Porque o problema, eu acho que é quando a galera quer fazer dessa exceção aí a rotina de todo dia. Sim, Aí, então, exato. negócio tá ruim. Porque a gente, Tem às vezes dia. também a gente pensa na rotina, como tu falou, com essa questão da rigidez, né? É, Não, tem que ser assim todo dia. Se não foi assim um dia, meu Deus do céu, não consigo cumprir minha rotina. Não, a rotina tá ali. Você saiu um pouquinho dela, mas você sabe para onde voltar. Não é você voltar. flexível, você sabe para onde voltar. Uma vez a minha psicóloga me disse o seguinte: Rai, você sabe que você tem um hábito consolidado quando você sai dele, mas consegue voltar. E é exatamente isso. Tem dias que sim, eu preciso ficar trabalhando até mais tarde. E aí o que é que eu faço? Eu pego o meu computador, vou ali para a mesa da minha sala e fico trabalhando na mesa com o Guilherme já chegou e tal, ele fica lá jogando o joguinho dele, assistindo o que ele quiser assistir, Panda fica brincando com o Panda, e eu fico ali na mesa da sala trabalhando. Porque é o momento que eu quero sim cuidar da minha família, mas ao mesmo tempo estar com a minha família, mas ao mesmo tempo eu tenho uma demanda importante para entregar. Mas novamente, tem que ser a exceção, não a regra, né? Até quando eu comprei o iPad, eu disse, cara, vai ser ótimo, porque aí eu não preciso desconectar o computador aqui da mesa. Eu ainda desconecto muito, porque eu ainda não peguei a manha do teclado do iPad. Mas, assim, a minha ideia deu a hora, Guilherme chegou, eu ainda preciso trabalhar em alguma coisa, eu levo só o iPad. Porque eu vou terminar mais rápido e vou me desconectar mais rápido. É isso, assim. Você consegue sim separar de certas formas, né? Com certas estratégias, vida pessoal de vida profissional. Você precisa fazer isso. É importante que você faça isso. Nossa, lembrei agora. Quando eu me mudei, eu estava muito engajada no escritório. E aí, quando o Panda chegou, eu precisei passar uns dias fora do escritório. Precisei passar uns dias lá na sala. Eu montei um mini setup na minha mesa e fiquei sentada lá. E eu desacostumei a voltar para o escritório. E foi muito difícil para mim. Porque aí eu fiquei lá nesses dias, mas ela se acostumou. Eu passei um mês e meio lá. Então ela se acostumou que aquilo era a rotina. E aí, quando eu comecei a vir para o escritório, ela começou a dar o doidão. A querer rasgar as coisas, a querer fazer tudo para chamar a atenção. E aí eu não me sentia mais bem dentro do escritório. Na terapia conversando, minha psicóloga trouxe o ponto que foi: o que é que você precisa fazer para você se sentir mais confortável dentro do escritório? E aí eu percebi que o que eu precisava era ligar de novo o meu difusor. O que eu precisava era, eu gosto de sempre trabalhar, principalmente quando eu estou escrevendo, eu jogo o corpo para trás e eu fico com minhas perninhas esticadas. E eu tava sem um puff. O que foi que eu fiz? Peguei uma escada de acessar o armário da cozinha, uma escadinha pequenininha, botei um lençol em cima enquanto eu não conseguia comprar um puff, botei um lençol fofão em cima e botei minhas perninhas. Então, assim, se você está tendo dificuldade em se adaptar a um lugar, entenda o porquê você está tendo dificuldade. Às vezes é essa coisa simples, né, que faz a gente conseguir voltar para isso. Era uma Eu coisa boba. lembrei agora também do episódio que a gente fez com a Andresa, né? Falando sobre como as mães lidam também com esse dia a dia, como é que eu separo a hora de ser mãe, a hora de ser empresária.
né? E ela falou isso, que ela tinha 2 agendas separadas, né? Que às vezes, mas que às vezes ela precisava também abrir mão de uma coisa ou de outra, encaixar uma coisa na outra, porque é a vida acontecendo. E eu acho que é importante também, Rai, a gente saber quais são, principalmente, para a gente conseguir se As organizar, nossas prioridades. para a gente conseguir separar as coisas, saber quais são as nossas prioridades, que vai muito de quais são os nossos objetivos, né? A gente consegue priorizar com base nisso. Como é que tu vê essa questão para a gente já ir fazendo essa conclusão? Que eu acho que prioridade é uma coisa que muita gente tem dificuldade. É a base. E é a base de negócio, é a base de organização de vida pessoal, é a base de negócio. Uma coisa que como é que mais ou menos eu trago dentro da reorganizar, certo? A primeira sessão é a sessão em que eu vou entender a mentorada, a rotina dela, as necessidades dela. É a sessão em que eu vou entender como é que ela funciona, o que é que ela precisa, né? Porque, como eu digo, a reorganizar, ela tem um material base, mas ela tem um material base que é adaptado em cima das suas necessidades. E aí, beleza, o que é que ela precisa? Depois a gente já vem com a parte de planejamento. E o Rayane, por que Jasto começa com planejamento? Porque é em cima do que você quer, das suas prioridades, dos seus objetivos, das suas metas, que a gente vai construir os hábitos que você quer, a rotina que você quer construir, e por aí vai. Então, eu venho com a parte de planejamento, definir os objetivos, o planejamento, quais são as metas SMART, quais são os objetivos, os resultados chaves, para você saber que você está chegando lá. Eu vou entendendo isso na segunda sessão. Na terceira, a gente fala de hábitos. Na quarta, a gente fala de rotina, como construir a rotina. Na quinta, fala sobre como organizar, porque, por incrível que pareça, muita gente não liga para isso. Mas o meu celular, ele é organizado. Ele é organizado de uma forma onde eu tenho a minha caixa de entrada aqui, porque quero despejar alguma coisa, vem e clico na caixa de entrada. Por que eu escolhi aqui? Porque aqui é a coisa mais perto, isso aqui está sempre na minha mão. Agora, se para você isso aqui não está sempre na sua mão, qual seria uma outra forma de caixa de entrada? Né? Aqui eu tenho os aplicativos. Essa aqui, uma outra coisa que eu faço, o iPhone ele tem essa possibilidade. Eu acho que eu já vi alguns Androids com essa possibilidade, eu não sei dizer quais, mas de você mudar de estética aqui para o foco, né? Mudar o foco, isso. Então, eu tenho meu foco pessoal, eu tenho meu foco de estudo, eu tenho meu foco profissional. E aí, aqui no foco pessoal, eu tenho as redes sociais, demandas, aplicativos de demanda de empresa, quais são aplicativos utilitários que servem meio que para tudo, finanças, foto e vídeo. Então, isso aqui é no meu da empresa. Se eu mudar o meu foco aqui para o meu pessoal, por exemplo, ele vai mudar sobre as coisas que eu tenho. Mas, ó, a minha caixa de entrada continua aqui. E aqui é o meu sistema do Notion pessoal. O que é que eu vou ter aqui? As redes sociais, aí, Panda, Streams, os aplicativos de Pandoca, Streams, utilitários. Dentro desses utilitários, o que é que eu tenho? Eu tenho coisas como, por exemplo, o aplicativo do meu relógio de exercício. Então, assim, na sessão de organização, eu trato disso, de colocar cada coisa no seu lugar, sabe? Aí a gente vem para a sessão de finanças, que é uma dor enorme, no geral, que é o que é muito o que eu digo, assim, a gente tem falta de educação em empreendedorismo e falta de educação financeira. E aí a última sessão é para a gente comemorar, porque foi um caminho bem longo. E é assim que eu organizo as prioridades, sabe? A gente começa primeiro entendendo o que elas são. Respondendo a tua pergunta, como é que tu organiza as prioridades com as mentoradas da Reorganizar? Quais são as prioridades? O que é que ela quer construir? E aí, dentro do planejamento e objetivo, eu não olho só para um ano. Eu olho para os próximos 3 anos. A gente constrói coisas, as metas dos próximos 3 anos. Os objetivos e os resultados chaves é só do ano atual. Mas as metas é dos próximos 3. Porque às vezes você tem
Eu uso até um sistema de casinha que eu digo, a base é o sonho. Às vezes você tem um sonho que não é uma meta que vai resolver. Às vezes você precisa de 3 metas, de 3 anos para resolver isso. Então, como é que você pode diminuir em passos que sejam alcançáveis? Né? Então, eu acho que aqui dentro dessa parte, como definir a prioridade? É sentando, analisando, autoanalisando, tendo autoconhecimento no fim das contas. Desenhou as prioridades, aí sim, a sua rotina, os seus hábitos vão ser construídos em cima dessas metas, dessas prioridades. Porque quando a gente não sabe isso, a gente acaba colocando um monte de coisa É que aquela não vai fazer a clássica. gente chegar no resultado e a prioridade vai ficando lá atrás. É aquele clássico de Alice no País das Maravilhas, quando o gato pergunta para ela na bifurcação do caminho, para onde você quer ir? Que ela pergunta qual caminho eu tomo? Para onde você quer ir? Não sei. Então qualquer caminho serve. Então, sem prioridade, você não consegue entender quais são os hábitos que você precisa construir. Sem entender quais os hábitos você precisa construir, você não gera motivação para o seu cérebro. Você não gera necessidade da disciplina para o seu cérebro. Isso é literalmente comprovado cientificamente. Você precisa saber a prioridade. Você precisa ter clareza sobre a meta, sobre o objetivo. A gente veio falando de como separar e acabou indo meio que para uma conversa de organização e rotina, porque é isso, para você separar, você tem que dar nome a cada coisa, para saber em qual caixinha está cada coisa. Quando a gente está no caos, tudo misturado, tudo bagunçado, a gente não tem como separar, você não sabe o que é o quê. Né? Então, quando você consegue fazer essa organização, ter essa rotina minimamente viável, fica muito mais fácil você saber, ó, agora eu pauso o trabalho, eu vou para essa demanda pessoal, agora eu preciso trocar, eu preciso flexibilizar. E assim é que vem, né, Rai? Aquilo que até é uma coisa muito forte, principalmente da tua marca, que é o empreender com leveza. Sim. Vem disso. Exatamente. Porque como é que eu vou estar nessa neura de eu preciso nessa hora fazer isso, nessa hora fazer aquilo, nessa hora fazer. E aí, porque aí o que é que entra? Tanto da vida pessoal quanto da vida profissional. Se você determina horas muito exatas e muito amarradinhas para fazer uma coisa, você desconsidera a possibilidade de imprevistos. E aí, quando você desconsidera essa possibilidade, quando acontece, você vai frustrar. Pode ser que no primeiro dia dê certo, no segundo, no terceiro. Quando for no quarto dia que apareceu um imprevisto e você atrasou 5 minutos, você vai se frustrar. E aí, quando eu digo isso, muita gente vai, mas não é assim também. É porque hoje eu tenho 27 anos. Eu comecei a me organizar aos 15. Aos 15 eu estudava para concurso e eu estudava para o vestibular. E eu tinha uma planilha no Excel com os horários. E eu sempre me frustrava, porque eu dizia assim, ó, 6 horas eu acordo. Às 6h05 eu levanto da cama. Às 6h10 até 6h15 eu tô tomando banho. Aí, se por algum motivo eu levantei 6h06, o resto vai atrasar. E eu ficava muito nervosa. Então, eu acho que com a experiência de 12 anos de organização e de planejamento, cara, a flexibilidade ela é necessária para que a vida ela seja leve, para que o empreendedorismo ele seja leve. Nem sempre eu vou conseguir, não é todo dia que eu vou conseguir clicar no meu botãozinho, criar minha rotina e dar check em cada box daquela rotina. Mas o máximo que eu souber, que eu tenho aquilo ali para fazer, isso traz tranquilidade, Kel. Cara, eu fico isso muito feliz. eleva, isso interfere até na nossa autoestima. Da gente se Eu sentir fico muito capaz de fazer feliz, isso. de eu não precisar lembrar das coisas. Ah, eu não preciso lembrar, porque eu tenho anotado. Qualquer coisa minha, um dia desse a gente ia fazer uma viagem, primeira viagem de Pandoca pra praia, e aí, não, tem que falar com tal pessoa. Eu abri o celular e anotei. Aí uma pessoa falou assim, nossa, mas tu anotou isso? Eu botei o despertador para outro dia. Eu fiz, anotei, porque eu não preciso me preocupar que eu vou esquecer. Porque às vezes acontecia de eu sonhar de noite, de tipo, esqueci de ligar para aquela pessoa. Não, tá ali. O Notion vai me lembrar de 9 horas da manhã que eu tenho que ligar para aquela pessoa. Tá tudo bem.
sabe? Então, isso traz a mesma coisa do eu não preciso lembrar de que eu tenho que mandar mensagem para as minhas mentoradas. Ai, Raine, mas isso já não é natural? É, mas acontecia de eu esquecer. Porque a vida é muita coisa. E aí eu ficava, putz, não mandei mensagem. Agora, ó, cliquei no meu botãozinho, vi ali. Ou então, se é uma coisa muito, 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 muito urgente, falar uma coisa específica, eu anoto e boto o lembrete. Acabou-se. Isso traz uma calma, uma alegria, uma coisa de, eu não preciso estar o tempo inteiro em alerta, em vigilância, é muito grande. Pois é, isso traz qualidade para o dia a dia da gente, para o trabalho da gente, mais possibilidade de estar com a mente livre, né, para criar, porque tem ali um segundo cérebro lembrando das coisas que a gente não precisa estar Lembrando das pensando coisas. na hora, né? Então é isso que ajuda a gente a conseguir separar esse. Na verdade, não é separar. No Eu acho final que é uma das palavra contas, legal. Eu acho que é eu uma quero dizer que eu palavra acho que no legal. final das contas, eita, Vai, fala. isso permite a gente viver. Viver. O que eu ia falar é que a gente não precisa usar nem a palavra separar e nem a palavra equilibrar, porque para mim equilibrar dá a impressão de que está tudo ali do mesmo jeito e a gente sabe que na vida real não está. Uma hora está melhor que outra. Então eu gosto muito da palavra harmonizar. Eu consigo harmonizar todas as esferas da minha vida quando eu tenho essa prática e esse senso de prioridade, de meus objetivos e de organizar o meu dia a dia. Eu, sinceramente, amei esse episódio. Eu acho que esse é um tema que é uma dor de muitas empreendedoras. Espero que tudo que a gente trouxe aqui tenha deixado pelo menos um insight ou deixado uma boa orientação que você pode já aplicar aí na sua vida hoje. E se precisar da minha ajuda a reorganizar, tá abrindo vagas logo, logo, viu? Então já se organize para estar a reorganizar. Já se organize para se reorganizar. Exatamente, vai ser um prazer enorme para mim. Eu adoro essa mentoria. Bem, beijo. Estamos terminando o episódio de hoje. É sempre bom lembrar os nossos arrobas. O meu é Rayane Esté, Rayane com Y e 2 N's, Esté, STHE, que é o arroba Kerlane Real. E o do Pode Irpira. Até o próximo episódio, até semana que vem. Beijo! Tchau!